Entre outras coisas aí que você está falando sobre controle financeiro, ele anunciou que o clube vai passar por uma auditoria da Ernst Young. Ele já tinha falado isso antes, mas enfim, é só uma auditoria ali, não significa que vai gastar menos ou gastar mais, vai ter uma auditoria ali. Ele também criticou o Duílio pelo acordo, pela divulgação do acordo com a Caixa, que até agora também não saiu, para a questão do estádio, Mauro. Eu ouvi essa semana você falando, ou escrevendo, Mauro, sobre, enfim, o tal remédio amargo que o Flamengo tomou lá atrás e tal, e que ninguém quer fazer, o Corinthians não quer fazer, e que outros clubes estão tomando caminhos diferentes. E aí surgiu um debate que eu queria ouvir você, que é, quando o Flamengo fez o que fez, a situação, o cenário era muito diferente do cenário que o futebol apresenta hoje, né? O Flamengo já tinha uma cota de TV muito grande, maior que quase todos os outros. As premiações por desempenho não eram tão relevantes como são agora. Enfim, um cenário muito diferente. E aí o Flamengo se organizou. Que hoje, fazer exatamente a mesma receita não dá. O caminho tem que ser outro. O que você acha? Eu acho uma falácia. Isso é uma cara de pau de quem fala isso, baseado no mero achismo para tentar justificar loucuras de dirigentes dos clubes pelos quais essas pessoas torcem. Inclusive na imprensa. O camarada não quer que o time dele fique comendo o pão que já amassou por 3 ou 4 temporadas. E aí criam essas falácias. Até perfil esquisito no Twitter apareceu, X agora, né? Apareceu essa semana com uma teoria maluca, gravíssima até, envolvendo o fornecedor de material esportivo, um perfil estranho que eu não sei nem se é de verdade. Então tem de tudo acontecendo para tentar o quê? É uma ação que existe, um movimento para tentar justificar esse tipo de gestão. Eu até coloquei ontem lá no X lá um fio, uma sequência de tweets com várias matérias antigas do Flamengo. Tem uma declaração do Cláudio Pracopis, que é ex-vice-presidente do Flamengo, numa entrevista, vice de finanças, foi um cara importante nesse processo, e ele fala o seguinte, ele fala, olha, nós sabíamos que havia até o risco de um rebaixamento no primeiro ano, mas tivesse que cair, o Flamengo ia cair e depois voltar, porque não tinha a menor condição. Então, quando o Flamengo mandou embora não, devolveu o Wagner Love para o CSKA Moscou, contratado na gestão anterior, e o Flamengo não tinha condições de pagar o Wagner Love, não só pagar o salário, que era muito alto à época, como também pagar ao clube russo o que devia. Aquilo não aconteceu. Quando o Flamengo rescinde com o Dorival Júnior, porque ele tinha um gatilho salarial, ficaria muito caro, foi a mesma coisa, não aconteceu, foi uma miragem. Os jogadores que o Flamengo contratou, o único que foi um investimento maior foi o Carlos Eduardo, que estava na Rússia, ex-grêmio, e os demais, tudo jogador de time pequeno, não emprestado. O Brocador veio do Mojimirim, o Paulinho veio do 15 de Piracicaba, Bruninho e Val, lembra? O André Santos veio emprestado pelo Arsenal, o Elias emprestado pelo Sporting. O Chicão, o Corinthians não queria mais, o Felipe Goleiro já tinha sido liberado pelo Corinthians. Então eram refugos, jogadores de times importantes que ainda não queriam mais esses caras, jogadores de times pequenos e gente emprestada, Marcelo Moreno, tudo emprestado, que foi reserva do Brocador ao final. Então isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. O primeiro ano do Flamengo já tinha reduzido drasticamente as suas dívidas, porque a prioridade não era contratar jogadores, muito menos jogadores caros, era pagar dívida. Pagar dívida. Foi o que o Flamengo fez. Ah, porque tinha o apoio de uma estatal. Não tinha. O patrocinador, o primeiro patrocinador de 2013, no peito, foi a montadora. E esse patrocínio foi conseguido até por intermédio de relacionamentos de dirigentes que conheciam executivos de outras empresas e conseguiram trazer o apoio de uma ou de outra empresa, pagando valores que nem eram tão altos assim, não. Depois veio a Caixa Econômica Federal, patrocinando praticamente todos os times do futebol brasileiro. E aí o Flamengo ganhou o patrocínio da Caixa. Quem não ganhou? Quase todo mundo ganhou. Só um ou outro que já tinha patrocinadores, outros que não tiveram interesse, mas a maioria fechou com a Caixa, a gente se lembra disso. Era uma ação coletiva, digamos assim, do Banco Estatal. Então o que aconteceu no Flamengo foi cortar na carne, é possível sim, o Corinthians não faz porque não quer, se quisesse fazer algo parecido, não precisa ser igual, mas o conceito é, eu tenho que reduzir despesas, priorizar pagamento de dívidas, especialmente as de curto prazo, e as do Corinthians são significativas. Pelo balanço do ano passado, era algo perto de 50% da dívida de curto prazo. É o quê? Para comparar com a vida do cidadão, é mais ou menos dever o cartão de crédito ou o cheque especial. Tem que pagar rápido, amigo, senão os juros vão como uma bola de neve. Então o Corinthians tem dívidas que poderia priorizá-las, tentar pagar. Ah, mas vou trabalhar com o time mais fraco? Sim, se você não tem condições de ter um time mais forte, você tem que ter um time mais fraco, amigo. É assim. Se houvesse fair play financeiro, assim seria, mas não tem. Não tem. Então, isso é uma grande falácia. Lamento
que algumas pessoas acreditem nessa mentira, porque isso só vai dando autorização, entre aspas, coletiva popular, né, de torcedores para dirigentes que eventualmente queiram trabalhar dessa maneira. Eu não vou nem citar o Corinthians, vou citar dois rivais de São Paulo. O São Paulo já entrou nessa vibe do Corinthians, né? O Casares já largou para o espaço há muito tempo a história de austeridade, que conversa lá do começo do ano passado, né? Aí contratou o Rames Rodrigues, por exemplo, tem luvas para pagar esse ano, né? Tudo bem, o contrato agora, depois eu vejo como é que vai. Ganhei a Copa do Brasil. Legal, maneiro, ganhou a Copa do Brasil. Aí eu pergunto, e o Palmeiras fez isso? Não, o Palmeiras passou por uma reestruturação. Teve lá muita ajuda do Paulo Nobre e tal, mas passou por uma reestruturação. Colocou gente qualificada para tocar o clube, para participar da administração, organizou a casa. Depois começou, quase caiu. De novo, tinha um time ali com jogadores que podia contratar. Alguns estrangeiros, mas de um nível mais baixo. O técnico era o Careca, que é argentino, quase caiu em 2014. Não caiu por um milagre, com uma pontuação de 40 pontos até, né? Quase caiu. Mas depois ganhou a Copa do Brasil em 2015 e entrou num ciclo de vitórias. Então o Palmeiras também passou por um processo assim. O São Paulo não. Ah, mas ganhou a Copa do Brasil. Pois é. Você quer ser o Palmeiras ou quer ser o São Paulo? É pergunta que eu faço a torcedores de outros clubes. O Palmeiras não ganhou só a Copa do Brasil, ganhou o Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Brasileirão, ganhou também a Copa do Brasil, tudo mais de uma vez. Aí ganhou a Recopa, ganhou a Supercopa, ganhou outros títulos menores também, menos relevantes. É melhor ser o Palmeiras ou melhor ser o São Paulo? O Palmeiras se reestruturou. O São Paulo não. O São Paulo deu um tiro, deu certo. Mas isso faz com que ele tenha potencial hoje para ser tão competitivo no primeiro nível? Me parece que não. Então, assim, tem um preço, mas se você for um time capaz, um clube capaz de... Isso o Fortaleza fez, Tirone. O Laviero lembrou agora. O Fortaleza estava na Série C, C de casa. E batia na trave todo ano, não conseguia subir. Chegava no último jogo lá, no Castelão lotado, contra Macaé, contra times pequenos, não conseguia subir. Hoje o Fortaleza joga competições internacionais. Então, se o Fortaleza, que é um clube do Ceará, onde o PIB é muito menor, né, o percentual do PIB brasileiro é muito menor do que o de São Paulo, onde está o dinheiro, e conseguiu fazer isso com competência e trabalho, e outros clubes também, como que um grande clube de São Paulo como o Corinthians não consegue fazer? Então, isso é uma grande falácia, e eu lamento por quem acredita nessa fake news. Lamento, assim, é vontade de se enganar. O cara quer se enganar, acredita nessa falácia, acredita nessa bobagem, porque não faz quem não quer. Ah, que mudou cota e tudo. A cota do Corinthians é pequena, de televisão. Bateu o recorde de faturamento esse ano, como é que não tem condições de fazer? Aliás, é curioso, porque está sempre negociando com a Caixa uma maneira de pagar ou não pagar, ou pagar de outra forma, sei lá como é que eles querem fazer, mas bateu o recorde de faturamento em 2023. Se o clube nunca ganhou tanto dinheiro, por que ele não paga a parte das dívidas e não organiza a sua vida financeira? Porque não quer, porque não é prioridade. Essa é a conclusão óbvia. Então isso é uma grande piada, uma grande piada. Repito, lamento por aqueles que acreditam, que são torcedores que estão se iludindo, né? E a cruzeirada sempre vem. Vamos ouvir o que o presidente do Corinthians falou na sua posse. Falou duas coisas. Primeiro, que a situação é pior do que imaginava, e a segunda é sobre o Gabigol. Vamos ouvir as duas na sequência e eu coloco o Lavieri na conversa aqui também. Gabigol, tem conversas adiantadas, tá bem. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa, sim. Sempre deixei claro. A nossa parte já fizemos. Agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser. O fato da negociação com o Gabigol, eu conversei com a diretoria do Flamengo, nos interessa, está em tratativa, estamos conversando, vai depender deles, né? É um jogador que não é barato, né? Mas é um jogador que nos interessa, que tem as nossas características, como eu falo, seria um sonho do corintiano. Mas também, se não der certo, a gente sabe que tem as duas possibilidades, se não der certo, a gente já tem o plano B e C, e a gente está partindo para isso também. Mesmo porque o Corinthians precisa de mais um centroavante também. Muito bem, tá aí ele falando então sobre o Gabigol. Falou que tem conversas adiantadas. Eu não consigo... Conversas adiantadas. Entender. Só falta o Flamengo e o Gabigol aceitarem. O resto a gente já está adiantado. Conversa ali, o Lucas Musetti informa aqui que ontem foram jantar o Marcos Braz e o Rubens Gomes, o Rubão, o cara do futebol do Corinthians. O Marcos Braz, olha lá, o tweetado aqui do Lucas Musetti. A conversa foi além da posse de Augusto Melo. Rubão e Marcos Braz jantam nesse momento na capital paulista. Sei lá onde é que o Marcos Braz está mais magrinho, você reparou?
Tá mais magro. Será que ele pediu uma saladinha, um carpaccio, né? Um grelhadinho, assim, né? Churrascaria, tem essa, né? 2024, vida nova. A criança foi mais robusta já, tá mais magrinho o Marcos Braz, né? Ele tá mais em forma, tá até diferente. E ele foi um dos únicos dirigentes, o Lavieri, que apareceram lá, né? Em São Paulo não foi ninguém, a Leila não estava lá, o Casares não estava lá. Aliás, o Casares foi também empossado ontem como presidente no seu segundo mandato, ontem. Então, mas estava lá o Marcos Braz. E aí ficou esse zum. Opa, será que o cara veio aqui e tal? Não é muito comum, eu não sei se o Flamengo tem essa prática de sempre mandar um representante lá, mas o fato é que o Marcos Braz estava lá e as conversas estão adiantadas. E tem a questão da dívida, né? Que aí na frase do Augusto não apareceu, mas piores do que se imaginava. Pois é, e assim, eu acho que essa questão do Marcos Braz é uma questão mais de, vamos dizer assim, de relacionamento, né? Marcos Braz representa o Flamengo, tá ali numa posse do novo presidente do Corinthians, eles estão discutindo atualmente, não exatamente o Marcos Braz, mas o Flamengo como instituição e o Corinthians como instituição também, discutem várias questões, a questão da Libra, novas cotas de TV, e no final é uma coisa que a gente devia achar normal, que era os clubes dentro de campo estarem batalhando ali para um vencer o outro, mas fora de campo eles conversarem, eles unirem, eles pensarem no produto, no campeonato de uma forma geral, então às vezes a gente se assusta, mas isso deveria ser considerado até normal. Essa frase do Gabigol até me assusta um pouco e expõe, né, pra gente o que a gente estava falando agora, de como falta um pouco da noção mesmo do que é o futebol, do que é o negócio com o jogador. Como você fala que a conversa está adiantada, sendo que o jogador tem um contrato de mais um ano, a multa rescisória é de 30 e poucos milhões de euros, o Flamengo já declarou que não está disposto a negociar com muita facilidade, o Gabigol já avisou que vai voltar a treinar no Flamengo, o que o Gabigol pediu para renovar o salário com o Flamengo, luvas e tudo mais, é um negócio assim absurdo que o Corinthians hoje não deveria, né, ao menos não deveria pensar em pagar. Então assim, como você fala, é conversa adiantada. Não existe esse tipo de conversa adiantada quando você não resolveu todo o que vem antes, né? Conversa adiantada é quando você está para assinar o contrato, quando tudo já está alinhavado. Tirando isso, não é conversa adiantada. Tirando isso, é discurso para tentar convencer torcedor. Então é muito difícil, mais uma vez, entender esse tipo de estratégia. E aí ele mesmo vai e fala, olha, tá difícil. Então quando a gente vê, o Corinthians bateu o recorde de faturamento o ano passado, é um indicativo de que se eles quisessem realmente fechar um pouco a casinha, a torneira de gastos e aproveitar o que vai vir do dinheiro do ano passado, poderia ser um começo de caminho para o Corinthians. Aí fala, diminuiu a folha salarial e tal. Quando você diminui a folha salarial, quando você troca a folha salarial, o que significa isso? Você tira 8 milhões daqui e continua com 8 milhões de lá, você não está diminuindo a sua dívida, você está trocando o time com o mesmo custo que você tinha no ano passado. Quando você quer diminuir, você faz o que o Flamengo fez, que foi muito bem explicado pelo Mauro, o que o Palmeiras fez na época de 2014, que quase caiu em pleno ano do centenário, que sim, tem a particularidade do Paulo Nobre, mas o Palmeiras pegou esse dinheiro e não gastou mais do que poderia. O Palmeiras pegou essa grana emprestada do Paulo Nobre, ajustou a casa, e sim, é um mecenato, sim, é um conflito de interesse, mas o Palmeiras pegou essa grana e ajustou a casa. Por exemplo, a gente fala muito disso, né, de pegou dinheiro daqui, da lá. O Atlético Mineiro pegou muito dinheiro com o Menin, com os outros R's e tal. E hoje é uma SAF com uma dívida que ultrapassa 1 bilhão. Por quê? Porque pegava o dinheiro de uma forma ali, de um empréstimo para contratar jogador e não para arrumar a casa. Então o Atlético Mineiro precisava pegar cada vez mais e mais dinheiro. E hoje é uma SAF com uma dívida bilionária, curiosamente, com o mesmo dono que emprestava dinheiro para o Atlético Mineiro. E o Corinthians hoje, quando fala, temos recordes de faturamento, estamos mudando a folha salarial, é um indicativo de que se eles quisessem, ele poderia, mas é muito duro para o Augusto Melo chegar no seu primeiro ano de mandato, depois de tirar um grupo que estava há 15 anos no poder, ele chegar e falar assim, olha, é o seguinte, esse ano aqui vai ser duro, viu? A gente vai lutar para não cair. Mas em 2025 vai ser outra história. Ele prefere continuar com a mesma prática da última gestão para tentar ganhar títulos, para tentar ter um time competitivo. A gente nem sabe se vai conseguir, porque são jogadores que vão chegar, precisa ver se eles vão conseguir jogar o melhor futebol deles, se vão entender o que o Mano Menezes quer, e por aí vai. Toda essa questão de futebol que a gente sabe que é muito difícil ter uma previsão certeira. E então, assim, ele prefere a tática do populismo ao invés do remédio que a gente já viu outros times tomarem.
Bom, mudando de time aqui, é o seguinte, hein? Tinha uma questão aí, o Flamengo fez uma proposta de renovação para o Everton Ribeiro, jogador muito importante do time. Era uma proposta que parecia razoável e tudo mais tal. Porém, ele foi para o Bahia. Então, o Bahia contratou o Everton Ribeiro. Mauro, a proposta que o Flamengo tinha apresentado para ele, você tinha entendido como uma razoável. Olha, é isso aqui, temos esse negócio para apresentar para o cara, um jogador muito importante e tal, mas que ia ser reserva. E ele vai com o Bahia. Ele vai para o Bahia. Acho que são duas conversas aí. Primeiro, a ida dele, né? A saída dele do Flamengo, um jogador bem importante, vai para o Bahia. E a segunda é o Bahia. Bahia fazendo uma contratação que não é pouca coisa. Tinha outros times aí de olho. Até o São Paulo estava meio namorando aí o Everton Ribeiro, o Dorival se dá bem com ele e tudo mais. Ele vai para o Bahia. Ele fez 391 jogos do Flamengo, 45 gols e foi campeão de 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 2 Supercopas, 1 Recopa e 3 Cariocas. Tem 34 anos. Vai para o Bahia o Everton Ribeiro, Mauro. Eu acho absolutamente natural isso tudo que aconteceu. O Flamengo fez uma proposta, eu não faria nem essa proposta, eu agradeceria, diria tchau. Acho que é um jogador já em declínio, 35 anos, vai fazer dia 10 de abril. Já foi reserva no final da temporada passada. Com a chegada do De La Cruz, ele correria o risco de ser reserva do reserva, porque se jogar no 4-3-3 o Tite, está arriscado ao Gerson ir para o banco. Né? É verdade. Pode o Gerson parar do banco. Aí ele seria o quê? Reserva do Gerson? O Gerson reserva do meio campo? Tem Alan, concorrência enorme no setor. Então, você vai pagar... E o detalhe, a proposta do Flamengo foi muito generosa. É uma proposta com um salário igual. Outros jogadores renovaram em tempos recentes com redução salarial porque não tinham mais a mesma importância. Essa condição ele conquistou com o futebol dele e tudo mais, merecidamente, mas há alguns anos, quando fez o último contrato, quando ele era mais jovem, e tinha um outro rendimento, físico inclusive. O próprio Tite já estava descartando utilizá-lo como um meia pela direita, como um ponta, porque ele já não tinha força para fazer o trabalho de recomposição, ajudando o lateral. Isso ficava bem claro nos jogos do ano passado, pelo lado direito. Então a ideia era utilizá-lo como um reserva da Arrascaeta. Eu acho um pouco demais, até para o Flamengo, com essa condição financeira muito boa que tem hoje, você ter um reserva tão caro. O Palmeiras tinha um reserva caro que era o Lucas Lima, lembra? Durante um tempo. Seria algo parecido. Eu acho que é muito dinheiro por mês, e consequentemente por ano, e por 2 anos, então, para um jogador mais velho e que custa caro. Ou seja, o peso dele dentro do elenco foi caindo, a tendência é cair cada vez mais. No Bahia é diferente. O Bahia agora é SAF, tem dinheiro e tudo, mas está numa fase diferente do Flamengo. O Bahia quase caiu, o Flamengo disputa em outro patamar. Deveria ter disputado o título, não disputou por incompetência do próprio Flamengo. Mas tem uma outra situação. Talvez o Bahia amanhã esteja disputando com os principais times do país pelos grandes títulos, mas hoje não é essa a realidade. Então essa contratação para o Bahia é interessante porque ela tem um impacto de pegar um jogador importante, embora veterano, de um clube que tem feito grandes investimentos e participado das grandes competições, das finais. Então, lógico, para o Bahia são realidades diferentes. Agora, a proposta que o Flamengo fez foi muito boa. 1 ano de contrato, mantendo o salário. Ele não quis, que é o direito dele também. Acho que ele buscou uma situação até muito confortável, porque é um time que não está em competição internacional em 2024. Então ele vai ter uma temporada com o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Brasileirão, menos jogos, né? Então é mais tranquilo. Vai ser festejado, com toda certeza. Vai trabalhar com um técnico que ele conhece. Pelas informações dos companheiros aí, vai ganhar mais, né? 2 anos de contrato. Vai morar numa cidade bacana que é Salvador, lá um clima agradável, sempre fazendo um solzinho, calor, não faz frio. Então, acho que é interessante para ele também, bom para todo mundo. Agora é um ciclo que se encerra. Aí muita gente, que faltou respeito. Vem cá, o que o Flamengo tinha mais que fazer? Essa diretoria do Flamengo merece tomar pancada e ser criticada por várias razões, mas dessa vez não. Eles fizeram uma proposta, foram até legais. Temos 1 ano para você. Então o que é respeitar o jogador? É dar tudo que o jogador quer? Não tem cabimento, gente. E a diferença também tem que existir, tem que ficar clara entre ele e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique agora, no dia 30, fez 33. Ele, no dia 10 de abril, faz 35. O Bruno Henrique, no último dia de contrato dele, terá acabado de... Daqui a 3 anos, aproximadamente, ele vai completar 36 e encerra o contrato no dia seguinte. O Everton Ribeiro, se renovasse com o Flamengo por 1 ano, ele faria 36 e 100 dias depois ele faz... Ele vai terminar o contrato e 100 dias depois ele faria 36 anos. Então, até o término dos 2 contratos, o que o Flamengo acionou para o Bruno Henrique, que eu achei exagerado também, 3 anos, acho muito. O que ofereceu ao Everton Ribeiro é muito próximo, em termos de faixa etária que o cara vai ter ao final de contrato. Muito parecido, diferença desses 100 dias, 3 meses.
Então, eu acho que não entendo por que tanto barulho. Tem também uma questão política, né? Eu acho o seguinte, a gente tem que criticar quando é para criticar. Mas não dá para criticar alguém, ou um jogador, ou um clube, ou um dirigente incondicionalmente. Eles fizeram certo. Quando renovaram 2021, antes da final da Libertadores com o Palmeiras, com o Felipe Luiz e os dois Diegos, foi um erro. Isso foi muito criticado. Dessa vez, o que? Esperou o final da temporada, faz uma avaliação com outro técnico, ainda mais que troca de técnico toda hora, né? E chega com a conclusão: não, a gente quer o Everton Ribeiro, por mais um ano. No final do ano, estiver bem, a gente negocia uma renovação. Ele preferiu um outro caminho, tem todo o direito, fica na história do clube, com todos os agradecimentos, a torcida o respeita, gosta dele e tudo mais, e segue o caminho dele, natural. Quando o Felipe Melo saiu do Palmeiras, ele foi desligado logo depois de levantar uma Taça Libertadores. Ganhou outra esse ano. Tem alguém no Palmeiras chorando porque o Felipe Melo foi campeão por outro time? Então, se amanhã o Everton Ribeiro brilhar e conquistar títulos pelo Bahia, sorte dele. É a vida que segue. É a vida que segue. Qual